Atos, capítulo 6, e a gente vai dar continuidade agora à nossa série. Uma igreja em movimento. E hoje, se eu fosse dar um título para a mensagem que a gente vai pregar, seria O Inferno Contra-Ataca. Não sei quem aqui acompanha ou já acompanhou a saga do Star Wars. Eu sei que tem alguns fãs aqui, mas eu não peço desculpas, não é para dizer que tudo que foi feito depois da primeira trilogia não se compara com aquilo que foi feito lá atrás, nos anos 80. E por incrível que pareça, há muitas conexões, né, de um início onde há uma nova esperança e as coisas parecem estar indo muito bem, mas o império contra-atacou. E não é diferente do que está acontecendo no livro de Atos. Não é? As coisas parecem que estão indo muito bem. Atos capítulo 2, Atos capítulo 4, a gente vai voltar um pouco a esses capítulos. Mas evidentemente quando a igreja avança, quando a igreja ataca, o império das trevas ele não fica feliz. E a gente já viu pelo menos duas formas distintas até aqui como o inferno se levantou contra a igreja. A primeira foi com as perseguições. Os apóstolos estavam pregando, curando, fazendo milagres, agindo de uma forma absolutamente extraordinária, no verdadeiro sentido da palavra. Não é aquela palavra que eu uso sempre, não, é no verdadeiro sentido da palavra, por conta dos milagres que eles faziam. E a pregação da palavra não era uma pregação que massageava o ego das pessoas, era a pregação de arrependimento. O pecado era chamado de pecado, e as pessoas então se abraçavam com a verdade e diziam: Senhor, eu não tenho para onde ir. A gente viu isso até aqui. E por conta disso, os religiosos, eles não ficavam felizes. E eles então começaram a liderar um ataque, ou um contra-ataque contra a igreja do Senhor, violentíssimo. A gente viu, vocês viram aqui no domingo passado, a descrição que o pastor Adriano fez das chicotadas que no final do capítulo 5, Pedro e João levaram. E eles saíram com Ela sonou a pastilha da chicotada. As chicotadas, as costas deles ficavam completamente em carne viva, sangrando, expondo até mesmo os ossos, muitas vezes, por conta da violência com que eles foram acometidos. Entretanto, toda aquela violência não foi suficiente para que a oração dos discípulos e da igreja não fosse outra, senão, Senhor, dá-nos mais coragem, mais ousadia, para continuarmos pregando a Tua palavra, para continuarmos anunciando o Teu Evangelho e a Tua verdade. Mas em segundo lugar, a gente percebeu que houve um outro tipo também de ataque inimigo. Um ataque não apenas externo, veja a estratégia de guerra aqui. Não apenas externo, perigos vindo de todos os lados, mas agora ataque interno. Ananias e Safira começaram a viver ali um momento de ciumeira. Um momento em que eles queriam uma proeminência, eles queriam aparecer, eles queriam ser comparados com Barnabé, eles queriam alguma coisa que não era necessário ali. E exatamente por isso a gente percebe o que acontece com eles. Eles são fulminados. E a disciplina bíblica, a disciplina do Senhor, também ensina e faz com que nem mesmo aquela corrupção interna parasse a igreja. Mas agora a gente vai perceber um terceiro momento aqui. E nesse terceiro momento, o problema está nos líderes. O problema está precisamente na função que alguns líderes tinham e que eles estavam tendo que se ver fazendo coisas que não era a sua função primordial. Ou seja, a ideia satânica aqui era de desviar o foco da pregação do Evangelho. Agora, os apóstolos, que deveriam se permanecer em oração e na pregação da palavra, eles estavam tendo que se preocupar com coisas administrativas. Eles estavam se preocupando com
umas viúvas que estavam sendo esquecidas na distribuição diária porque eles não tinham a condição de fazer aquilo que eles não foram chamados para fazer. E, portanto, a igreja começa a se organizar aqui. E ao invés daquele ataque satânico destruir a igreja mais uma vez, houve uma mudança, houve uma troca, para que a partir da aplicação da própria palavra dos apóstolos aqui, a igreja continuasse avançando. Então, com isso em mente, deixa eu ler os primeiros 6 versículos do livro de Atos, capítulo 6. Perdão, os primeiros 7 versículos. Atos 6, de 1 a 7, diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12, a gente já viu aqui lá no início, os 12 apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Deus amado, nós te pedimos que o Senhor nos guarde, nos ajude. Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor fale ao coração da gente, que nada seja motivo suficiente para nos distrair, porque estamos diante não da palavra de um homem qualquer, mas estamos diante da palavra do Filho do Homem, do Senhor, do Todo-Poderoso, de Jesus Cristo, a quem devemos adorar, mas agora nos quer dar para ouvir a sua voz. Portanto, Senhor Deus, fala conosco. Fala conosco, é o que nós te pedimos. A tua é a única voz que desejamos ouvir nessa manhã. Pois oramos no teu nome. Amém. Amém. Então, a igreja avança, a igreja está atacando. E diga-se de passagem, essa imagem de ataque, ela não é uma imagem que deve surpreender vocês. Desde Mateus capítulo 16, essa imagem é trazida por Jesus acerca do avanço da igreja. O império que reina no mundo, o mundo jaz no maligno, o império é o império das trevas. Portanto, à medida em que a igreja avança, à medida em que a igreja... Deixa eu parar isso aqui. À medida em que a igreja avança, evidentemente o império das trevas está sendo saqueado, como Jesus disse lá em Mateus capítulo 16. Há um saque, eles estão sendo diminuídos a partir do momento em que cada um de nós prega o evangelho e vai adiante. E nesse ataque, o império ou o inferno, ele contra-ataca contra a igreja. Temos uma promessa. A promessa de Jesus lá em Mateus 16 é que as portas do inferno, linguagem militar, as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja. Quando a igreja está acuada, quando a igreja não avança, quando a igreja não cumpre o seu papel, então evidentemente ela não cresce, evidentemente ela não atinge o coração das pessoas, os dardos inflamados do maligno são muito mais fortes, ou se torna muito mais forte do que uma igreja completamente apática. Mas quando a igreja confia no seu Senhor, quando a igreja vai a despeito de todas as dificuldades que o mundo pode oferecer, então a promessa de Cristo é válida para nós. As portas do inferno não prevalecem.
A igreja continua indo adiante. É precisamente isso que está acontecendo nessa terceira tentativa. Perceba que a tentativa está aqui. Vamos distrair esses homens. Mas no final, quando esses homens fazem aquilo que deveria ser feito, versículo 7 diz que a igreja continuava crescendo. Se multiplicava o número dos discípulos. E muitos sacerdotes, judeus, homens que precisavam entender que tudo o que eles conheciam no passado eram apenas sombras. Até eles abraçaram a fé e começaram a caminhar juntamente com os discípulos. Nesse movimento de ataque e contra-ataque, a gente já viu as perseguições violentas, mas agora, depois de passar pelas corrupções internas, a gente vai ver distrações, até mesmo em gente bem intencionada. Portanto, esse texto, a gente vai trazer nele não apenas uma instituição extraordinária, que é a instituição do diaconato, a gente vai entender porque existe um ponto doutrinário importante aqui, né, para que a gente compreenda algumas coisas, mas a gente vai perceber também que existe na igreja uma necessidade de organização. Existe na igreja, sem querer jamais matar ou diminuir a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Ninguém consegue fazer isso. Entretanto, a ação do Espírito Santo não diminui a responsabilidade que nós temos de nos preparar para o que está por vir. Portanto, 3 pontos aqui nesse texto que vão nos fazer entender, e o primeiro é esse, um pouco mais denso, um pouco mais doutrinário, é essa necessidade de organização. A igreja estava crescendo, a igreja estava se estruturando, e mesmo os apóstolos, eles tiveram que entender as suas limitações e as suas carências. Perceba que quem olha uns para os outros e diz, a gente não dá conta disso. Foram os próprios apóstolos aqui. Perceba, está demais. Está mais do que o que a gente pode aguentar ou segurar. A gente precisa de ajuda. E queridos, isso não muda. Não temos apóstolos hoje. Mas a liderança da igreja continua precisando de auxílio, continua precisando de ajuda. A igreja continua necessitando de organização. Se nós simplesmente crescermos como uma bolha, sem uma organização, sem uma estrutura, essa bolha está prestes a explodir. Essa bolha está prestes a não cumprir o papel pela qual ela foi desempenhada naquele local em que ela foi plantada. E é precisamente por isso que textos organizacionais como esse são tão importantes. Que colocar ou trazer para a superfície a carência e a necessidade e as inseguranças daqueles que lideram são absolutamente importantes para a gente entender que precisamos uns dos outros. Para a gente entender que para que a caminhada cristã vá adiante, cada um de nós precisa não apenas receber, aliás, é um princípio extraordinário que as pessoas precisam mudar na sua mente em relação ao que é o culto ao Senhor, o que é a igreja do Senhor. Via de regra, o evangelicalismo dos nossos dias acostumou o crente a vir para receber. As pessoas vêm, estava conversando com alguém sobre isso ontem, as pessoas vêm para receber. É por isso que escolhem cultos que agradam o seu coração, que agradam a sua alma, ou os seus ouvidos, ou o seu gosto pessoal. Mas nós não estamos aqui para receber. A principal função de estarmos aqui é para ofertar. Nós somos convidados por Deus que, querendo ou não, nos dá, nos entrega. É isso que está acontecendo agora na pregação da sua palavra. Mas nós estamos aqui para ofertar um louvor como fruto de lábios que confessam o seu nome. Um louvor imperfeito, um louvor que parte de corações imperfeitos, mas um louvor que não é recebido de acordo com aquilo que a gente entrega, mas de acordo com a mediação de Cristo, portanto, como ele recebe. Muito bom ver os meninos aqui tocando, muito bom perceber que o Senhor usa os talentos, o Senhor usa todas essas coisas, mas a Patrícia vai lembrar quando plantamos uma igreja lá em Triunfo, no sertão de Pernambuco,
O melhor músico da igreja era eu, imagine. Imagine. E o que era extraordinário era perceber ali que, apesar do o maior músico da igreja ser uma tragédia, Deus aceitava o louvor, porque não é como nós entregamos, mas é como Ele recebe. E Ele recebe por meio de Cristo, portanto, quando Ele olha, Ele não vê as falhas, Ele vê a santidade, Ele vê a glória, Ele vê a majestade, Ele vê as roupas resplandecentes do Seu Filho, porque o meu pecado já foi pago por Ele lá naquela cruz. As minhas imperfeições, Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Portanto, nós temos imperfeições. E é precisamente essas imperfeições que Satanás vai querer usar para diminuir o avanço da igreja. Os apóstolos aqui estavam descentralizando a administração da igreja. Eles poderiam continuar com a administração, era dinheiro que vinha de todo lado, era dízimo de todo mundo, era ideia, era tudo. E eles podiam dizer, não, a gente aqui dá um jeito. A liderança aqui é nossa, é a gente que manda nesse negócio aqui. Mas ao invés disso, eles disseram, não, nós não podemos desviar o nosso foco daquilo que é essencial. E o que é essencial não é essa administração. Não são esses recursos. O que é essencial é uma coisa só, é a pregação firme, fiel e absoluta da palavra de Deus. O que é essencial é a oração, porque nós precisamos entender a nossa carência, a nossa necessidade. Cada um de nós aqui precisa da intercessão, precisa da oração. E a única coisa que nos faz ir adiante, queridos, não é nenhuma programação que a gente possa fazer, mas é a velha e simples pregação fiel das Escrituras Sagradas. Um livro velho, um método antigo, algo que o mundo pode olhar e dizer que loucura, que doidice é essa desses homens e mulheres que se reúnem no domingo de manhã para ouvir um outro homem falar, abrindo esse livro velho, falando essas coisas antigas. E é precisamente a pregação da fé que salva as pessoas. E é precisamente a pregação do Evangelho que faz com que os nossos corações sejam arraigados nas Escrituras e no poder de Deus. Nessa estruturação que a igreja estava precisando, as limitações e carências estavam ali. E aqui a gente vê de um lado a base bíblica para dois ofícios, tá? A gente tem dois ofícios na igreja. Eu vou falar pouco sobre isso hoje. E vou falar pouco sobre isso hoje porque eu creio que no nosso contexto a gente precisa de uma estruturação um pouco diferente disso. Um pouco diferente disso. Com base absoluta e sólida na palavra do Senhor. Os dois ofícios que está acontecendo aqui é simples. A igreja continua e os problemas começam a acontecer. A gente vai desenvolver um pouco mais isso. Mas lembrem-se de Atos 2 e 4. E nessa lembrança de Atos 2 e 4, o que é que a gente percebe? A gente percebe que as pessoas têm em mente de igreja primitiva. Todo mundo lindo, todo mundo não considerando suas nenhuma das suas coisas, não tendo nenhuma necessidade, não tendo ninguém que trouxesse nenhum tipo de dificuldade. Todo mundo se amava, as pessoas se doavam umas pelas outras, iam de casa em casa, nenhum necessitado havia entre eles. Esse ideal lindo parece um pouco utópico, porque a realidade chega aqui. E nesse chegar da realidade aqui, a gente percebe então que os apóstolos, que eram os presbíteros da época, se olham e dizem, veja, a gente está perdendo o foco, a gente está tendo que servir às mesas, a gente está tendo que cuidar de algumas coisas que não é o nosso foco. Deixa eu ser franco com vocês, às vezes plantar uma igreja, o que está acontecendo aqui, eu confesso, estava falando até com o Joaquim lá atrás, não é o normal, não é o natural. Ou a gente tem uma igreja estruturada, onde as loucuras do pastor são cobertas aqui por trás, porque tem uma estrutura, ou a coisa cresce organicamente, devagarzinho e tudo mais. Mas, irmãos, a gente está aqui. A gente está aqui num número maior do que o que a gente imaginava, do que o que a gente esperava até no início dessa nossa caminhada.
Portanto, é muito fácil para o pastor de vocês se ver tendo que resolver coisas que não faz parte do meu chamado. É muito fácil o pastor de vocês ter que estar resolvendo onde é que vai ser o culto da semana que vem ou do mês que vem. É muito fácil o pastor de vocês ter que se preocupar com questões financeiras, com o que vai ter no almoço, o que é que vai ter no café da manhã. Ter que se preocupar com algumas coisas que desviam completamente o foco do ministério, do ofício para o qual o pastor foi chamado. E é precisamente isso que parece ser o grito dos apóstolos aqui, é de que a igreja se movimente de fato. Que não venham apenas para receber aquilo que vai ser extremamente importante para as vidas e para as famílias e para as amizades e para os filhos e para os adolescentes e para as crianças. Glória a Deus por isso. Mas que entendam que mais importante do que isso, e até como isso vai ser uma consequência é o fato de nós estarmos aqui, porque todos, como um só corpo, temos o que oferecer ao Deus Todo-Poderoso dentro do contexto da igreja. Não há absolutamente nada na sua vida que seja mais importante do que isso. Tudo que você produzir aqui vai ficar por aqui. Todas as grandes obras que você conseguir realizar aqui nesse mundo sem Cristo estão fadadas ao fracasso. Estão fadadas ao esquecimento. Mas as pequenas coisas que você faz, um simples copo d'água que você dá para alguém que precisa, o Senhor Deus diz que aquilo vai ser recebido na eternidade. Portanto, trabalhar para o reino de Deus é um privilégio. E esse primeiro ponto aqui é como que uma convocação, como que um convite, para que todos possam fazer parte disso, não simplesmente como meros espectadores, mas como aqueles que prestam um culto sincero e verdadeiro ao Senhor. É por isso que, muito mais do que simplesmente a aplicação teológica de termos presbíteros e diáconos, os presbíteros cuidando da parte espiritual da igreja e os diáconos da parte estrutural, da parte administrativa da igreja, nós temos muito mais do que isso. Nós não precisamos de presbíteros e diáconos, necessariamente, para que cada um de nós possa exercer o seu papel, para que cada um de nós possa exercer aquele dom extraordinário e específico que o Senhor Deus coloca na vida de cada um de nós. Há uma necessidade de organização. Depois do culto aqui, nós teremos uma aplicação prática disso. Eu peço que vocês continuem aqui, porque vocês vão perceber o quanto a gente já tem necessidade e carência. E como essas necessidades e carências, elas podem ser supridas por você. Por cada um que está presente aqui nessa manhã. Mas temos outros dois pontos aqui que a gente precisa tratar. O primeiro deles tem a ver com o que está acontecendo de fato. Perceba que no contexto, o que está acontecendo, diferentemente dos capítulos anteriores, é que enquanto lá atrás não havia nenhum necessitado, essas são as palavras de Atos 2 e Atos 4, agora em Atos 6 começou a haver distribuição diária de cesta básica. Porque as viúvas estavam ficando com fome, elas estavam empobrecidas. Como eu disse lá atrás, aquela boa ação traria consequências. Os presbíteros ou os apóstolos, eles não eram administradores financeiros. Eles se viram com muito dinheiro. E quando eles se viram com muito dinheiro, eles disseram, então a gente pode gastar esse dinheiro. Então eles viam uma necessidade aqui, que eles entendiam que era uma necessidade, e está aqui o dinheiro, tem dinheiro sobrando. E o que acontece com essa má administração? O dinheiro acaba. O dinheiro some. E agora em Atos 6, quando eles poderiam estar sendo muito bem estruturados, eles não estão mais. Por quê? Porque não houve uma administração. Porque não houve um cuidado. Porque não houve um senso de organização em que a própria Bíblia já havia ensinado, na história de José, por exemplo. Quando foi dito a José, olha, vão ter 7 anos de vacas gordas, de muita prosperidade. Ora, quando Deus nos dá prosperidade, a nossa primeira reação é, opa, vamos gastar, vamos usufruir. Mas a própria palavra de Deus diz, olha, calma, não faça isso pode faltar lá na frente. Vocês vão ter que pagar a conta lá na frente. A igreja muito rapidamente está pagando a conta aqui.
As viúvas já estavam sendo esquecidas. Isso traz para a gente, então, a necessidade de um cuidado social. Veja, eu preciso ter extremo cuidado em falar sobre isso aqui. Eu preciso ter extremo cuidado em falar sobre isso aqui. Porque existe hoje uma ênfase social no Evangelho que não tem nada a ver com o Evangelho. A teologia da libertação, por exemplo, é pecaminosa. Ela coloca o foco do Evangelho naquilo que não é o Evangelho. Ela coloca o foco na pessoa. Aliás, como toda... Obrigado. No terceiro eu peço música. Tudo que não é o Evangelho. Então, essa ênfase é que o problema é a pessoa que está passando fome. É a pessoa que está pobre. É a pessoa que está, de alguma forma, tendo alguma carência ou alguma necessidade. E todo o Evangelho se foca para a pessoa, para resolver o problema da pessoa, queridos. O Evangelho não faz isso. Os problemas da pessoa, elas vão ser resolvidas a partir do seu problema principal. E o problema principal que você tem não é a sua fome, não é a sua falta de dinheiro, não é o problema que você está tendo no seu casamento, não é o problema que você não está conseguindo conversar com seus filhos. O problema principal que você tem é o seu pecado. E o seu pecado precisa ser resolvido diante do Senhor. Porque quando Ele pagou o preço na cruz do Calvário, Ele não pagou simplesmente o preço para que você fosse para o céu. Mas Ele pagou o preço para que você tivesse a sua vida transformada. E se você está vivendo na igreja, mas a sua vida ainda não está transformada, se você está vivendo na igreja, mas você ainda continua com os mesmos princípios, com as mesmas prioridades, com a mesma forma de viver de antigamente, você ainda precisa do Evangelho puro e simples, que confronta o nosso pecado. Então, veja só, nós não somos a igreja social. Nós não estamos aqui para resolver os problemas do mundo. Ponto. Aí vem o outro lado da moeda. O Evangelho derrama e rasga o nosso coração para que a gente olhe o problema do outro e se derreta. Para que a gente possa olhar o nosso bolso cheio e olhar a carência do outro e dizer: eu não posso ficar bem assim. O Evangelho, e só ele, vai fazer com que a gente consiga ter uma ação social que seja bíblica. As viúvas estavam aqui sendo esquecidas. Isso é um problema. As pessoas estavam com uma carência física. E o apóstolo Paulo vai lá na frente e diz: olha, primeiro, se vocês são crentes, cuidem da sua própria família. Ele diz isso para Timóteo. Ele diz: Timóteo, a gente está se preocupando demais com isso. Não que a gente não precise se preocupar, os diáconos estão aí para resolver isso. Mas ensine as famílias, para que as famílias, em primeiro lugar, tirem esse peso da igreja. Ah, mas a viúva é sozinha, não tem família nenhuma. Ou a família está pobre também. Aí a igreja entra. Problemas de fato. Primordialmente, diz o texto, a família da fé. O fato de não termos necessitados no nosso meio não é algo apenas da igreja primitiva. Queridos, se houver necessidade aqui no nosso meio, é responsabilidade nossa sanar essas dificuldades. É responsabilidade nossa como igreja entender que não há nada que seja mais importante, não há uma viagem a ser feita, não há um restaurante bom para que a gente vá, não há absolutamente nada que seja mais urgente e importante do que cuidar de alguém do nosso meio, nosso irmão, nosso corpo que sofre. Quando um dedinho sofre, o corpo todo sofre junto. Isso sim é o princípio da igreja primitiva. Isso sim é o princípio do Evangelho. Não o Evangelho social, mas um coração disposto a ajudar. Agora, olhando ao redor do nosso meio, a gente percebe que não necessariamente dinheiro é o problema. Pode ter alguém aqui ou ali que esteja com alguma carência, alguma necessidade nessa área, mas não parece ser o principal problema. Há outras carências. E há outras carências nas quais eu e vocês, como igreja e como corpo, podemos suprir uns aos outros. Portanto, esse texto nos ensina a ser igreja. Esse texto nos ensina que, a partir do momento em que algum de nós tem um grito que nem sequer consegue dar, porque a alma está completamente dilacerada,
porque parece que a garganta está fechada, porque parece que não conseguem sequer explicar qual é o problema. Vocês não precisam que apenas o pastor, ou que apenas a liderança da igreja se autopastoreie. Há carências e necessidades entre nós, entre vocês, que entre vocês mesmos podem ser resolvidos. O que é extraordinário aqui é perceber que é verdade, existem carências na área pessoal. Existem pessoas que são sozinhas aqui. A gente não pode resolver isso. Existem pessoas que estão lutando sozinhas para resolver os seus problemas, não tem uma estrutura familiar adequada. Nós não podemos nos colocar para ser um braço, para ser um auxílio, em momentos pequenos, em momentos singelos. Há pessoas aqui que estão com dificuldade de relacionamento. Será que nós não podemos ser aqueles pacificadores, que seremos chamados filhos de Deus? Porque bem-aventurados são os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Há pessoas aqui que estão em dúvida. Há pessoas aqui que estão... Veja, são várias carências, necessidades. E, queridos, a igreja é um corpo. E como corpo, nós precisamos entender que essa engrenagem precisa funcionar para que a família da fé... E é isso que a igreja é. Uma família. Uma família. Que aquilo que vimos ontem, tão gostoso, tão bonito, tão singelo, um dia no parque, que aquilo seja não apenas dias em parque, mas no dia a dia da igreja, como Atos 2 e 4, sim, de casa em casa. Cada uma das nossas carências e necessidades seja colocada para que os nossos pecados, para que as nossas carências e necessidades sejam mutuamente amaciadas pelo Evangelho. Você já parou para pensar que isso é responsabilidade sua? Veja, mais uma vez, quando você só vem aqui para receber, quando você só vem aqui porque você quer alguma coisa, você está desvirtuando o Evangelho. Mas quando você vem aqui para entregar, quando você vem aqui para dizer, eu não tenho o que oferecer, mas até isso que eu não tenho o que oferecer, eu coloco nas tuas mãos, para que o Senhor use, de acordo com a tua santa e soberana vontade. Aí sim, o verdadeiro papel social da igreja vai ser alcançado. Há muita carência financeira, sentimental e espiritual. Vamos agir nessas carências. Mas em terceiro e último lugar, a gente também vê nesse texto o que eu chamo aqui de um choque de realidade. Um choque de realidade. E esse choque de realidade, mais uma vez, me faz voltar aos capítulos anteriores do livro de Atos. Porque Atos 2 e 4 não caracterizam tanto a igreja primitiva quanto Atos 6 e 7. Os próximos capítulos, meus irmãos, a perseguição não apenas vai aumentar, mas o primeiro mártir vai aparecer. Estevão, esse homem que é eleito aqui. Vocês viram na leitura do texto, veja aí, Atos capítulo 6, versículo 3, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, e nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Versículo 5, o parecer agradou a toda a comunidade. Elegeram o primeiro, Estevão. Quem é esse homem? Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Vocês vão ver no capítulo 7 a pregação desse homem. Meu irmão, que conhecimento bíblico é esse? Que potencial extraordinário. Estevão seria um pastorzaço pro resto da vida. Estevão seria o cara que, se colocasse numa igreja, meu amigo, aquela igreja ia bombar. Por quê? Porque Estevão, ele sabia das coisas, ele tinha relacionamento, ele era cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão era o cara. Pô, bem, esse cara vai morrer no capítulo seguinte. Logo no começo. A perseguição vem tão ferrenha contra ele que ele vai ser apedrejado. Isso é a igreja primitiva. E ao invés disso parar a igreja, isso fez com que a igreja mais e mais se fortalecesse, porque a força não era de Estevão. A força não é de homem nenhum. A força é do Senhor de Estevão.
Lá atrás, capítulos 2 e 4, ninguém considerava nada seu. Mas veja os problemas acontecendo. Agora começa a ter inveja, disputa. Veja o versículo 1. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. O quê? Murmuração? Reclamação? Parece igreja. É a igreja primitiva. Aquele ideal cheio do Espírito Santo tem os dias contados. Ser cheio do Espírito Santo é viver na normalidade dos dias, apesar das murmurações e contendas, apesar das reclamações e das dificuldades. E a gente entender que o que caracteriza a igreja é como a gente vai resolver esses problemas. Ali não havia necessidade nenhuma. Agora, como eu disse, cestas básicas precisavam ser distribuídas. Ali havia profunda comunhão e unidade na doutrina dos apóstolos. Agora, insatisfação. Não é possível, olha o que está acontecendo. Olha fulano de tal, olha cicrana. E apontando os dedos, ao invés de apontar os dedos para si mesmo e dizer, Senhor, usa-me. A gente canta coisas lindas aqui, não é verdade? Se a gente simplesmente pudesse um dia retroceder e voltar e cantar todas as músicas que a gente canta e dizer, não, vamos fazer o seguinte agora, vamos colocar esse negócio em prática, acabou o problema, acabou. E não é isso que os apóstolos dizem. Você já sabe o que é necessário, só precisa agora colocar em prática, só precisa agora viver. Em muito pouco tempo, o que o Espírito faz pode ser destruído por Satanás. E a gente está vendo essa insistência de Satanás em destruir, porque é isso que ele quer. Ele quer matar, roubar e destruir. Mas nos 3 pontos aqui, a igreja precisou se posicionar e reagir. É aqui que começa a aplicação. Vou começar a pregar agora. É aqui que começa a aplicação da palavra. Porque quando eles se viram desviados do seu foco. Deixa eu contar um segredo para vocês. Eu estou me sentindo desviado dos meus focos. Eu estou tendo que fazer coisas que eu não queria precisar estar fazendo. Eu estou tendo que resolver problemas que não são necessariamente espirituais. Bom, a aplicação aqui foi que os apóstolos, eles se organizaram. Eles viram a circunstância que eles tinham ali e eles se organizaram. Que a gente possa fazer a mesma coisa. Vamos aplicar a palavra. Vamos se organizar. Tirem o peso das costas do seu pastor. Tirem o peso que não é espiritual. Tirem o peso que não é necessariamente da pregação, do discipulado, do ensino, do pastoreio, do cuidado. Acho que aí a lista já deu o suficiente para saber que é muita coisa. Se organizem. Como eu disse, vai ter uma aplicação daqui a pouco sobre isso. Segundo lugar, olhe ao seu redor. Tem gente carente. Tem gente com necessidades. E queridos, mais uma vez, eu não estou apenas falando de recursos financeiros. Isso é apenas um pequeno detalhe. Tem outras carências e outras necessidades. Tem gente que pode ter dinheiro aqui, mas que só precisa de um abraço. Tem gente que pode ter uma casa muito linda, mas que está precisando apenas que você compartilhe uma lágrima com ele. É possível que tenha gente precisando de dinheiro aqui e a gente não saiba. É preciso de alguém que esteja precisando de um emprego. É possível que haja carências e haja necessidades que a gente possa, de alguma forma, se ajudar uns aos outros. Não vamos ser insensíveis à carência interna. Isso aqui é a nossa família. E a nossa família não é simplesmente para a gente viver em momentos gostosos juntos, isso faz parte. Não tem culpa de ser festeiro, de vocês serem festeiros também, isso é bom demais. Glória a Deus por isso. Mas vamos aprofundar os nossos relacionamentos. Vamos conhecer.
Ó, ontem no grupo de WhatsApp, acho que eu botei sem querer aquilo ali, mas eu vi que tinha 3 ou 4 famílias que foram e postaram uma foto juntas aí. Amigo, você não tem ideia eu disse lá, da explosão de alegria que bate no meu coração. Façam isso, vão para as casas uns dos outros, se convidem, se misturem. Se misturem. A gente vive em dias de tanto egoísmo, de tanto isolamento. Basta de isolamento, basta de egoísmo. Basta de cada um querer viver sua vidinha. Como se não houvesse uma interconexão uns com os outros. Basta de viver um evangelho fajuto, um evangelho de fachada, um evangelho de placa de igreja. Basta de viver um evangelho que não suja a gente. A ovelha suja. A gente vai se sujar mutuamente para que a gente possa se limpar mutuamente. Vamos viver um negócio real. As carências e as necessidades são reais. Vamos colocar isso em prática na vida da gente. Mas em terceiro lugar, a gente percebe que existe um choque de realidade, né? Mas eles se entenderam. Veja, mais uma vez, o início da igreja cheia do Espírito Santo parecia que não ia ter problema nenhum. Parecia que ia ser tudo maravilhoso. Mas Satanás, ele não para de agir. E a resposta da igreja é: vamos nos entender. Vamos nos derramar na presença do Senhor, para que a gente possa entender qual seja, talvez, a espinha dorsal do Evangelho. E a espinha dorsal do Evangelho é perdão, é reconciliação, é compreensão de que somos diferentes. Eu tirei uma foto há uns 3 semanas atrás no presbitério de Princeso com David. E eles estavam vestindo um pouquinho diferente um do outro. Um besteira. Não é? As pessoas são diferentes. E dentro da diferença de cada um, há um oceano de glória. Há um oceano da majestade do Senhor. Há um oceano da multiforme graça do Senhor, que faz com que cada um de nós seja diferente uns dos outros, para que juntos a gente possa ser um só corpo, ter um só amor, ser unidos de alma e vivermos e lutarmos juntos pela fé evangélica. E se houver invejas, ciúmes, frustrações, insatisfações, elas sejam colocadas aos pés da cruz do Calvário. Onde as minhas invejas, as minhas mentiras, os meus adultérios, as minhas glutonarias, todas as coisas, todos os meus pecados foram encravados naquela cruz. E se você for crente, os seus também. E se os nossos pecados foram resolvidos de uma vez por todas naquela cruz, é para que, como povo, a gente consiga viver a despeito das diferenças, fazendo com que cada uma delas seja uma motivação a mais para que a gente glorifique o nome daquele que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Essas foram as aplicações que os próprios apóstolos viveram. E, queridos, se a gente fizer isso, não há uma promessa aqui no texto, aqui é um texto narrativo. Então não é uma promessa absoluta. Mas muito possivelmente a gente pode ter o mesmo resultado. Versículo 7. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém. E se multiplicava o número dos discípulos. Como eu disse, isso aqui pode ser muito bem vivido na cidade que a gente vive, no contexto que Deus colocou a gente. Faltando apenas uma coisa: colocar essas coisas em prática. Não apenas querer receber, mas querer entregar uma vida sincera e devota diante do Senhor. O apóstolo João, ele escreve, aliás, Jesus escreve para o apóstolo João em Apocalipse, dizendo que
A igreja de Éfeso se pareceu muito com a igreja de Jerusalém, tendo um início pungente. Mas o choque de realidade aconteceu. Aquele primeiro amor, ele já não se encontrava mais lá. E o apóstolo João, movido pelo Espírito Santo, movido pelas palavras do próprio Jesus, escreveu para aquela igreja dizendo: olha, vocês são bem doutrinados, vocês são muito éticos, vocês não suportam os nicolaítas. Show de bola, maravilha, isso é a linguagem de hoje aqui. É isso aí, vão em frente com essas coisas. Mas eu tenho apenas uma coisa contra vocês. E a única coisa que eu tenho contra vocês não é que vocês precisam de mais doutrina, ou que vocês precisam de mais ética, ou de mais conhecimento. Mas o que eu tenho contra vocês é que vocês abandonaram o primeiro amor. Paulo diz aos Gálatas: onde está aquele fogo e aquele vigor de vocês? Onde está aquela esperança viva que vocês viviam? Veja, a realidade chegou. E que aquilo que o apóstolo João falou para os Efésios possa ser não apenas cantado por nós aqui, mas que de fato, de verdade, a gente possa dizer: Senhor, deixa eu me lembrar de onde foi que eu caí, e deixa eu voltar à prática das primeiras obras. Que essa seja a nossa canção. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, meus valores. Eu quero voltar ao primeiro amor. Pedir aos músicos que possam tocar. Fica de pé.